Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal ABC da Farmacologia. Meu nome é Edson Negreiros e a aula de hoje é basicamente sobre farmacocinética clínica. Vamos lá então? Quando a gente estuda farmacologia, nós vamos estudar as interações que ocorrem entre o fármaco e o organismo e vice-versa. Essas interações constituem, em termos didáticos, o objeto de estudo da farmacocinética e da farmacodinâmica. Na farmacodinâmica, nós vamos estudar onde a droga age, que são os locais de ação, como essa droga vai agir, são os mecanismos de ação, e quais são os efeitos que esta droga produz. Aí a gente fala que na farmacodinâmica a gente estuda o que o fármaco faz no organismo. Onde que ele age, como ele age e o que ele determina. Na farmacocinética, nós vamos estudar como que o organismo se comporta frente ao fármaco. Como que vai ocorrer a absorção, a distribuição, a biotransformação e, finalmente, a eliminação do fármaco. E é este capítulo da farmacocinética que vai nos interessar sobremaneira neste nosso encontro de hoje. Vamos começar então? Vamos fazer uma abordagem sobre aspectos práticos da farmacocinética clínica. Vamos começar pelo básico, a absorção de fármacos. Vamos lá então. Por definição, e essa definição está presente na maioria dos livros de farmacologia, nós definimos absorção como sendo a transferência do fármaco do local em que o mesmo foi administrado em direção aos fluidos circulantes, aqui representados pela corrente sanguínea. Em palavras mais simples, a absorção estuda a transferência do fármaco de onde ele foi administrado para a corrente sanguínea. Quando nós fazemos uma administração, vamos dar um exemplo aqui, a administração parenteral intramuscular. O fármaco é administrado, colocado aqui dentro do músculo. A ideia, como a definição nos auxilia, é transferir o fármaco de onde nós administramos, neste caso o interstício aqui do músculo, em direção à corrente sanguínea, para que este fármaco possa ser distribuído para vários locais do corpo. Em linhas gerais, seria basicamente isso. É feita a administração aqui no interstício do músculo e, nesse momento, por uma repulsão eletrostática, as moléculas do fármaco começam a distanciar-se umas das outras, repelir-se. E neste repulsar, repelir-se, elas vão do local mais concentrado para o local menos concentrado. E neste caso aqui, seria os capilares que estão aqui próximo dessa região do interstício do músculo. Então você tem uma ida por difusão dessas substâncias e que, nesse caso, a substância vai atravessar essa primeira membrana aqui, que seria a membrana que separa o interstício da corrente sanguínea. Seria o endotélio vascular. E como nós vamos ver no próximo slide, ao atravessar essa membrana aqui, a nossa droga pode atravessar de duas formas principais. Na verdade, ela pode atravessar por mais formas, por mais maneiras, porém duas se destacam. Seria a difusão simples lipídica ou a difusão simples aquosa. Ela poderia atravessar também por difusão facilitada ou por transporte ativo. Porém, do ponto de vista prático, a gente observa que os dois tipos de transporte através de membranas
mais intensamente vistos são basicamente a difusão passiva lipídica e a difusão passiva aquosa. Apenas uma observação aqui, tendo em vista que nós estamos falando sobre absorção como sendo transferência de onde administramos para a corrente sanguínea. Tem uma situação na qual este conceito ele pode ser ultrapassado, pode ser, digamos assim, passado à frente. É quando a gente administra a droga diretamente na corrente sanguínea. Neste caso, não existe absorção. Por quê? Porque nós já estamos administrando a droga direto na corrente sanguínea. Nós não estamos transferindo ela do local que administramos para a corrente sanguínea. Nós já estamos colocando a droga na corrente sanguínea. Então, a administração intravascular, ela foge essa definição aqui de absorção. As demais vias de administração, oral, retal, sublingual, tópica, todas parenterais, não intravasculares, todas elas seguem esta máxima aqui da nossa definição de absorção. Ok? Pois bem, vamos lá então. Essa definição que nós vamos dar agora, essa explicação, ela é extremamente importante para que você entenda transporte através de membranas, a distribuição que as drogas vão produzir no corpo e até mesmo a eliminação de drogas. Vamos lá. Bom, quando a gente administra uma droga, um fármaco, e coloca este fármaco em contato com o organismo do receptor aqui, no caso, do indivíduo que vai receber a droga, esta droga, ela apresenta um caráter químico, que nós chamamos pKa, potencial de dissociação iônica. Este pKa é próprio dessa droga. As drogas, via de regra, que nós usamos na terapêutica, ou elas são drogas ácidas ou drogas básicas, porém, ácidos fracos e bases fracas. Então, a droga pode ter aqui, neste caso, de um modo geral, dois caráteres. Ou elas são ácidos fracos, ou elas são bases fracas. Ok? Pois bem, quando colocamos em contato este fármaco, esta droga, com o organismo, esse organismo apresenta um compartimento, qualquer que seja a via, apresenta um compartimento aquoso. E nesse compartimento aquoso, aqui representado por esse desenho que eu fiz aqui, esse compartimento aquoso, ele apresenta um pH aqui, que é próprio deste compartimento. Aí nós vamos falar que a droga ácida ou básica vai entrar em contato com o pH do meio. Como consequência deste contato do caráter da droga com o caráter do meio, parte dessa droga, parte das moléculas vão estar ionizadas, portanto, polarizadas, portanto, hidrossolúveis. Parte vai estar não ionizada, ou molecular, ou apolar, portanto, lipossolúvel. Então, uma percentagem que varia de droga para droga, de meio para meio, uma percentagem vai estar ionizada, portanto, polarizada, outra percentagem vai estar não ionizada, portanto, apolar. Lembrando-se novamente, isso é importante, a porção polarizada, ela é solúvel em água. A porção não polarizada, ela é solúvel em lipídios. Com base nisso, vamos aqui engendrar alguns raciocínios. Existe uma equação em farmacologia e em bioquímica que é a equação de Henderson-Hasselbalch. Essa
equação de Henderson-Hasselbalch, ela faz uma correlação entre o pKa da droga e o pH do meio, estimando para a gente exatamente qual que vai ser a quantidade de droga que vai estar ionizada ou não ionizada em função do pKa dela e do pH do meio no qual nós podemos colocá-la. Isso facilita para a gente entender como que ela vai se comportar, se ela vai atravessar as membranas de maneira mais facilmente ou com dificuldade. E é o que nós vamos discutir agora mesmo com você. Porém, é necessário, pKa da droga, quimicamente falando, é o pH no qual 50% da substância se encontra ionizada e 50% se encontra não ionizada. Quando a gente fala, por exemplo, vou dar um valor aí, uma droga apresenta um pKa de 4. Significa que se colocarmos esta droga de pKa 4, que é uma droga ácida, num meio de pH 4, 50% dela vai estar na forma ionizada e 50% vai estar na forma não ionizada. Nós vamos utilizar este conhecimento para engendrarmos, como eu disse, alguns raciocínios mais à frente, ok? Guarde esta informação por enquanto. Bom, nesse slide nós podemos ver uma membrana. Uma membrana que apresenta as características clássicas de uma membrana. Bicamada lipídica, entremeada por micelas proteicas. Aqui neste nosso desenho, as micelas proteicas, elas vão constituir canais ou locais de transporte para as partículas. De um lado da membrana eu tenho um meio, de outro lado eu tenho outro meio, que não está aqui mostrado para nós, mas pode ter pH totalmente diferente. Se eu pensar, por exemplo, que de cá é o estômago, de cá é um capilar que vai ligar, isso aqui é o lúmen do estômago, aqui tem um vaso sanguíneo, corrente sanguínea, eu imagino que aqui vai estar um pH de 3, aqui vai ter um pH de 7,4. Então, aqui não está mostrando para nós, mas são meios diferentes. Pode ser, inclusive, o meio de lá de cá seria o interno de uma célula, a parte externa da célula. Eu não sei. Mas o que eu gostaria que você soubesse aqui, para a gente poder entender, é que de cá eu vou ter partículas que vão atravessar para o outro lado. Essas partículas, que são substâncias que estão aqui, para nós aqui da farmacologia seriam fármacos, para você entender. Vamos imaginar que isso aqui sejam moléculas do fármaco que vai fazer a travessia da membrana. Observe. Vamos imaginar essa situação aqui dos fármacos em vermelho aqui. Foi colocado aqui que esses fármacos são lipossolúveis. O que significa para nós em termos do que nós acabamos de estudar? Vou voltar um slide para você entender. Significa que nós colocamos a droga em um determinado meio e que eu vou ter uma percentagem dela que vai estar ionizada, mas vou ter uma maior quantidade dela na forma não ionizada, em função do pKa dela e do pH do meio em que ela foi colocada. Então significa que esta droga em questão, aqui, ela foi colocada neste meio e que eu tenho mais partes lipossolúveis do que não lipossolúvel. Então seria basicamente isso daqui. Droga colocada no meio, eu tenho mais fração dela na forma não ionizada, portanto, apolar. Portanto, lipossolúvel. Significa dizer, então, que sendo lipossolúvel, a expressão lipossolúvel, como o nome diz, é miscível, solúvel em lipídios. Então, para ela atravessar de um lado para outro, seguindo o gradiente de concentração, ou seja,
do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, sendo ela lipossolúvel, o que vai acontecer? Essas partículas vão simplesmente se afastar uma das outras e atravessar a membrana como se a membrana não existisse. Elas vão se solubilizar com a membrana. Por que ela vai se solubilizar com a membrana? Porque a membrana é lipídica. E sendo a membrana lipídica, ela vai se solubilizar. Ou seja, caráter gorduroso da droga, lipossolúvel, com o caráter lipossolúvel da membrana. Neste caso, iguais se misturam. Neste caso, elas vão se misturar aqui e vão atravessar a membrana como se a membrana não existisse. Eu já vou antecipar para você. Esta difusibilidade das substâncias lipossolúveis através da membrana é uma difusibilidade rápida. Então, os fármacos, como eles não encontram obstáculos, fármacos lipossolúveis, em atravessar membranas lipídicas, eles vão simplesmente deslizar e vão atravessar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. É a difusão simples lipídica, ok? Vamos raciocinar agora em termos desta porção aqui do fármaco. Vamos imaginar que neste caso é um fármaco que comportou-se da seguinte forma. Vamos voltar aqui para você entender. Entrou em contato a droga com o meio e eu vou ter uma quantidade maior de partículas na forma ionizada, na forma polar, portanto, hidrossolúvel. Aí eu observo o seguinte. Vamos imaginar que a droga original estivesse aqui. Parte dela ficou na forma lipossolúvel, parte dela na forma hidrossolúvel. Esta forma hidrossolúvel aqui, ela não atravessa bem através da membrana. Por que ela não atravessa bem através da membrana? Porque ela é solúvel em água. Eu tenho água de cá e água de cá, e água nos poros. Mas aqui é gordura. E você se lembra da bioquímica, substâncias hidrossolúveis têm dificuldade de se misturar com substâncias lipossolúveis. Então, esta droga, ela não vai atravessar a membrana como no caso das vermelhinhas aqui lipossolúveis. Ela só consegue atravessar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado por difusão hidrofílica. Ou seja, ela vai ter que atravessar via esses canais aqui, canais hidrofílicos. São os canais onde passam os íons aqui. Primeiro requisito, ela tem que ter baixo peso molecular, tem que ser pequenininha. Então as grandes partículas já teriam dificuldade de atravessar por esta via aqui, por esse mecanismo de difusão. Então, além de pequenininha, ela tem que pegar a fila, literalmente. Por quê? Porque essa travessia hidrofílica aqui é uma travessia lenta. As partículas passam lentamente através desses canais, diferentemente dessa daqui. Então, quando eu tenho um fármaco que ele dissocia e forma muita substância polarizada, significa que aquele fármaco, naquele meio, a travessia via membranas dele vai ficar, digamos assim, limitada. Então, eu estou aqui te falando que os fármacos hidrossolúveis atravessam as membranas, porém, levam mais tempo para fazê-lo. Por quê? Porque eles utilizam os canais hidrofílicos. E os canais hidrofílicos, obviamente, além de serem limitados, esses canais, que observa que eu tenho muito mais membrana propriamente dita do que efetivamente canais. Na nossa representação aqui dá para perceber. Não foi colocado intencionalmente. Isso aqui é uma realidade. Eu tenho menos canais em relação à área de membrana. Então ela vai ter que literalmente entrar na fila para atravessar. Então, a travessia é limitada. O fármaco pode também fazê-lo, a travessia, com uma travessia ainda mais limitada ainda, que é por difusão facilitada.
ele precisa ligar-se a um carreador, haver uma alteração estrutural nessas proteínas aqui, para que ele possa passar de um lado para outro da membrana. Nesse caso aqui, deste lado A para este lado B, se assim o chamamos. Pode acontecer também do fármaco ser transportado de um lado para outro da membrana, utilizando-se de transportadores com gasto de ATP, com gasto de energia. Aí nós estaríamos falando em transporte ativo. Eu gostaria de ressaltar para vocês que o fármaco ou os fármacos que nós usamos correntemente em farmacologia, os fármacos que nós vamos discutir com vocês, eles fazem a travessia de membranas através de duas modalidades: por difusão lipídica ou difusão hidrofílica. São as duas modalidades que mais acontecem. Lembrando-se que, quando ele o faz por difusão lipídica, ele está fazendo porque eu tenho mais partes dele na forma apolar, que é a forma lipossolúvel. Quando ele o faz por difusão hidrofílica, é porque eu tenho mais partes dele na forma polarizada. Ok? Isso é importante para entendermos o transporte através de membrana, para entendermos a distribuição dos fármacos e para entendermos lá no final a eliminação de fármacos do organismo. Nós vamos voltar nessa discussão várias vezes durante a nossa ou as nossas videoaulas. Ok? Vamos lá. Bom, vamos analisar aqui alguns aspectos da distribuição de fármacos. Distribuir, esse processo de delivery, de entrega do fármaco, é um processo no qual o fármaco está na corrente sanguínea e vai ser levado para onde ele der conta de chegar. Literalmente é isso. O fármaco vai ser levado para onde ele der conta de chegar. Vamos fazer uma análise aqui em cima desse desenho que eu fiz aqui para ver se facilita o entendimento. Vamos analisar primeiro o desenho. Fiz o desenho aqui de um compartimento, que eu chamei de compartimento vascular, seria um vaso, e um compartimento extravascular, que seria qualquer tecido fora do vascular. Extravascular. E fiz uma outra representação aqui de uma via para o fármaco ser excretado aqui. Ok? Coloquei uma fileira de receptores aqui para caracterizar os efeitos que este fármaco pode produzir, levando em consideração que esses receptores estão fora do tecido vascular nesse nosso desenho e não interessa aqui nesse momento qual tecido é, apenas estou falando que é extravascular e tem os receptores aqui enfileirados, ok? Aí eu fiz aqui dois tipos de fármacos para a gente poder entender a nossa ideia aqui geral. Um fármaco A e um fármaco B, com cores diferentes para a gente poder entender. Fiz uma representação esquemática aqui de uma proteína plasmática e de uma enzima. Perceba que eu tenho essas enzimas tanto aqui no compartimento vascular quanto no extravascular. Isso acontece. Professor, de onde que veio esta enzima aqui? Bom, esta enzima pode ter sido produzida dentro do vaso, por exemplo, por uma hemácia, produzida por um leucócito. Pode ter sido produzida em um tecido e migrado para cá, para o vaso. Pode ter sido produzido por um tecido em especial, altamente preparado para produzir enzimas, que é o nosso tecido hepático. Muitas das enzimas nossas provêm do sistema hepático. São enzimas microsomais hepáticas. São aquelas enzimas que são produzidas lá no retículo endoplasmático granuloso do hepatócito. Elas são produzidas lá e são exportadas e caem na corrente sanguínea para
por choques intermoleculares ao acaso, chocar-se com as drogas e alterarem estruturalmente. Não somente com as drogas, porque as enzimas são produzidas para patrocinar processos químicos no organismo, independente se o indivíduo está tomando um fármaco ou não. Então elas existem. Os fármacos é que vão utilizar das enzimas para poder serem alterados, mas elas existem independente dos fármacos. Ok? Pois bem, então eu tenho uma substância A, uma substância B, proteína plasmática e uma enzima. Vamos analisar aqui a nossa substância A, amarelinha aqui. Esse A aqui não foi intencionalmente colocado por ser amarela, né? A, primeira letra, lembrei. Então nós temos aqui a substância A. O que pode acontecer? Vamos acompanhar o que essa substância A pode fazer. Então ela é uma substância amarelinha, droga A. Pode acontecer dela fazer isso aqui, ó. Ela percorrer esse caminho aqui todo no vaso, sair do compartimento vascular, ir até o compartimento extravascular, ligar-se a um receptor aqui de um tipo e produzir um efeito. Ligar-se em outro receptor aqui de outro tipo e produzir outro efeito. Então eu estou falando aqui que a primeira coisa que uma droga livre por quê, professor? Porque ela não está ligada a proteínas plasmáticas, ela está livre. A primeira coisa que uma droga livre pode fazer, pelo nosso raciocínio aqui, é, por exemplo, ir até o compartimento extravascular, ligar-se a receptores para produzir efeito. Coisa número 1. Ela é livre para ir onde ela der conta de chegar para produzir efeitos. Coisa número 2 que pode acontecer. Ela pode chocar-se com uma enzima neste caminho e ser biotransformada, produzindo os metabólitos dela aqui. Isso pode acontecer. Porque, como eu falei para você, são choques intermoleculares ao acaso. Então, a segunda coisa que pode acontecer é ela chocar-se, por acaso, choques intermoleculares ao acaso, com uma enzima e ser biotransformada aqui, produzindo derivados. Como nós vamos discutir futuramente, esses derivados podem ser inativos, menos ativos ou mais ativos do que a molécula original. Não sei ainda. Então ela pode ser quebrada, produzir metabólitos. Outra coisa que pode acontecer com ela pode ligar-se à proteína plasmática. Agora, olha que interessante. Tudo que eu estou falando para a droga amarelinha, que seria A, vale para a B também. A B pode ir até o sítio de ação, pode ligar-se, pode ser biotransformada ou pode ligar-se a proteínas plasmáticas. Então, tudo que eu estou falando para A vale para B. Então, vamos lá. A nossa droga amarelinha, então, ligou-se a proteínas plasmáticas. Nesse momento que ela se encontra ligada a proteínas plasmáticas, eu quero te fazer uma observação. Nesse nosso desenho, não está aqui representada a maneira, digamos assim, real. Isso aqui é fictício. Por quê? Porque do ponto de vista de unidade, de tamanho, de dimensão, a proteína plasmática às vezes é 1000 vezes maior do que a molécula da droga. Então é como se a molécula da droga literalmente abraçasse inteira, a molécula da proteína plasmática abraçasse a molécula da droga. Porque a proteína plasmática é cerca de até 1000 vezes maior do que a molécula da droga. Então seria mais ou menos como se a molécula da droga encaixasse, quase que sumisse dentro da proteína plasmática. Quando ela faz isso, ela está livre da ação da enzima. Por que ela está livre da quebra enzimática? Ela está livre da quebra enzimática porque a enzima, o sítio de clivagem da enzima em relação à droga, o sítio
que a enzima vai clivar a droga, geralmente ele está ocupado pela ligação com a proteína plasmática. Sumarizando, seria como se eu falasse assim para você, ó, esse local aqui é o local em que a enzima quebra a droga. Só que esse local aqui está escondido. Escondido por quê? Porque a proteína plasmática está abraçando a droga. Então a gente fala que o sítio de clivagem da droga está escondido, está oculto. E a enzima não consegue clivar a molécula da droga por isso. Então, resumindo, enquanto a droga estiver ligada a proteínas plasmáticas, a droga está livre de ser biotransformada. Só tem um probleminha, que nem é um probleminha, é uma constatação. A ligação da droga com a proteína plasmática aqui é uma ligação fraca. Van der Waals, dipolo, ponte de hidrogênio, é uma ligação fraca. Ela é, digamos assim, rompível. A droga não vai ficar ligada a essa proteína plasmática indefinidamente. Chega uma hora que ela vai voltar a ser livre. E sendo livre, ela é passível de ir ao sítio de ação novamente, voltar, sofrer a ação da enzima, ser eliminada. Então ela é passível de tudo que ela poderia estando livre. Mas estando ligada, ela está, digamos assim, protegida da degradação. Uma outra coisa, analisando em relação à proteína plasmática droga ligada. Estando ligada à proteína plasmática, a nossa droga não sai do compartimento vascular. Por uma razão muito simples, porque as proteínas plasmáticas não saem. Como a droga está acompanhada da proteína, ela vai onde a proteína for, literalmente. Então, enquanto ela estiver ligada à proteína plasmática, ela não sai do compartimento vascular. Então, já temos 3 constatações aqui. Ó. Ligada a proteínas plasmáticas, ela não vai ao sítio de ação, portanto, não sai do compartimento vascular. Ligada à proteína plasmática, ela não é biotransformada. E outra constatação, ligada à proteína plasmática, ela não é eliminada. Por que ela não é eliminada? Porque ela não sai do compartimento vascular. Então, durante o período que ela estiver ligada, ela é privada de ir ao sítio de ação, de ser biotransformada e de ser eliminada. Ocorre que, a partir de um certo tempo, vai cair a concentração das duas. Porque a que está livre vai sendo degradada e vai sendo eliminada. E a que está ligada à proteína plasmática vai se tornar livre e vai acontecer a mesma coisa com ela. Ela vai sendo degradada e vai sendo eliminada. Isto faz com que, após um certo número de horas, o indivíduo precise de outra dose do fármaco. Outra dose que vai gerar outra concentração e que a história vai repetir-se enquanto o indivíduo estiver fazendo uso daquele fármaco. Ok? Eu acho que ficou, assim, de certa forma, claro o que a gente se propôs a explicar. É claro que tem muito mais coisas neste meio, muito mais conceitos. Nós estamos aqui enfocando alguns aspectos dessa distribuição. A distribuição tem várias teses de doutorados aqui para poder discutir outras, digamos assim, outras particularidades. Para não ficar complicado e nós não conseguiríamos fazer isso nesse tempo que a gente tem aqui falando, nós vamos discutir isso ao longo do nosso curso de farmacologia. Ok? Uma coisa que antes que eu me esqueça, são muitos detalhes. Vamos imaginar apenas que a droga verdinha e a amarelinha liguem-se na mesma proteína plasmática. Se elas ligam na mesma proteína plasmática e elas estão sendo administradas ao mesmo tempo para o mesmo paciente,
significa que vai haver uma competição entre elas pela ligação a proteínas plasmáticas. Significa que aquela que vencer a competição e se ligar, vai deslocar a outra que vai ficar livre. E uma vez deslocada a outra que vai ficar livre, a outra pode ir mais ao sítio de ação e produzir o seu efeito muito mais intensamente. Isso chama-se interação medicamentosa ao nível de distribuição. E é uma das coisas que pode interferir e aumentar a chance, inclusive, de toxicidade. É quando você administra duas drogas simultaneamente para o mesmo indivíduo e que as duas têm afinidade pela mesma proteína plasmática. Alguém vai ficar sem o lugar. Alguém vai ficar ligado à proteína e alguém vai ficar livre. Essa que vai ficar livre pode ter a sua ação bem mais, digamos assim, potencializada. É uma constatação apenas. Isso também vai ser objeto de discussão nossa. Nós não conseguiríamos esgotar todos os assuntos nessa discussão inicial. Eu espero ter ficado clara essa nossa observação inicial. Eu tentei fazer o mais didático possível para poder você entender esse aspecto aqui. Vamos para frente, então. Falamos de absorção, falamos de distribuição. Vamos fazer alguns comentários sobre algumas particularidades da biotransformação. Bom, antes de mais nada, vamos aqui definir o que vem a ser biotransformação. Por definição, são reações bioquímicas nas quais o fármaco torna-se mais polar, ionizado, hidrossolúvel, dificultando sua saída do compartimento vascular em direção aos sítios ativos, dificultando sua ligação a proteínas plasmáticas e facilitando sua eliminação. Olha só, eu quis fazer um conceito abrangendo isso tudo em função da explicação que nós fizemos anteriormente para você casar as informações e entender mais adequado. Vamos lá. Então, são reações patrocinadas pelo organismo. São reações bioquímicas nas quais o organismo vai fazer com que o fármaco torne-se mais polar, portanto, mais ionizado. Se está se tornando mais polar, mais ionizado, mais hidrossolúvel. Se está mais hidrossolúvel, é porque ele está menos lipossolúvel. Se está mais hidrossolúvel e menos lipossolúvel, ele vai dificultar atravessar membranas, vai dificultar a saída do compartimento vascular. Em direção aos sítios ativos. Então, o que a biotransformação pode determinar aqui? Diminuir ou cessar a eficácia daquele fármaco. Porque se ele não está conseguindo sair do compartimento, por exemplo, vascular, e ir em direção aos sítios ativos, significa que ele não está fazendo aquilo pelo qual ele foi administrado. Então, eu estou diminuindo a eficácia dele em termos terapêuticos. Uma outra coisa importante, nós vamos alterar estruturalmente, com a biotransformação, nós vamos alterar estruturalmente a molécula do fármaco. Consequentemente, ele vai ficar tão alterado, tão frankensteinizado, que vai dificultar, inclusive, a ligação dele a proteínas plasmáticas. Olha que interessante. Agora, vamos raciocinar. Vou voltar um aqui para você raciocinar. Vamos imaginar que esse fármaco foi biotransformado, produziu metabólitos. Esses metabólitos aqui, que nós representamos pequenininho, não significa que necessariamente ele vai ficar menor, não. É apenas diferente. Esses metabólitos aqui, eles vão ser diferentes da molécula original. Como a molécula vai estar muito ionizada, ela vai ter dificuldade de atravessar membranas para ir ao sítio ativo. Olha que interessante. Então, eu estou reduzindo os efeitos terapêuticos ou tóxicos, que seja, os efeitos da droga. Outra coisa que eu estou fazendo,
Como a gente altera estruturalmente, a enzima altera estruturalmente o fármaco, ele vai ficar com dificuldade de ligar-se à proteína plasmática. Como se ele esquecesse como é que liga e a proteína não o reconhecesse mais. Agora vamos pensar. O cidadão aqui, a droga, não consegue sair do compartimento vascular. Não consegue ligar-se à proteína plasmática. Sinto muito, mas provavelmente o destino vai ser cesta. Vai ser excretado. Provavelmente. Ok? Voltando lá então. Então, nós vamos torná-lo mais polar, ionizado, hidrossolúvel, dificultando a saída do compartimento vascular em direção aos sítios ativos, dificultando a ligação a proteínas plasmáticas, facilitando a eliminação. Vamos raciocinar em termos do que ocorre, digamos assim, frequentemente. Nós temos um fármaco, uma droga, uma molécula, que aqui está representado pelas cápsulas, mas imagina uma molécula original do fármaco. A molécula vai sofrer reações por parte de enzimas e vai produzir metabólitos. Aqui eu fiz uma representação aleatória, que tudo aqui nesses desenhos aqui são aleatórios. Uma representação aleatória aqui de um metabólito 1 sendo produzido e de um metabólito 2 aqui também sendo produzido. Esses metabólitos aqui são derivados do fármaco original. Eu já vou antecipar para vocês. Eles vão se ionizar, se você olhar para o desenho aqui de frente, da esquerda para a direita, eles vão se tornando mais hidrofílicos. Então, essa daqui é lipofílica nesse ponto. Ao chegar nesse ponto aqui, ela está menos lipofílica e mais hidrofílica. Então, a partir do momento que a reação vai para a direita, eu vou reduzindo a lipofilicidade e aumentando a hidrofilicidade. Estou tornando a partícula mais hidrofílica. Então eu posso aqui informar a você que os metabólitos são mais hidrossolúveis do que a molécula original. Eu não sei nesse desenho te falar, mas do ponto de vista teórico, os metabólitos podem ser menos ativos do que a molécula original. Podem ser totalmente inativos. Ou em alguns casos, tão ativos ou mais ativos do que a molécula original. Quando o fármaco é mais ativo do que a molécula original e a molécula original não é ativa, a gente chama esse fármaco de prodroga, que é aquele fármaco que precisa passar por um metabolismo para se tornar ativo. Por exemplo, prednisona se transformando em prednisolona. Seria um exemplo aqui clássico. Então eu estou aqui te informando que a molécula original do fármaco produz metabólitos. E que os metabólitos podem ser menos ativos do que a molécula original, totalmente inativos, ou em alguns casos até mais ativos do que a molécula original. Esses metabólitos, se você for ler lá nos livros de farmacologia, eles são produzidos pelas chamadas reações de fase 1. São as reações preparatórias, que a molécula produz os derivados. Como elas acontecem primeiro, são chamadas de reação de fase 1. E geralmente são oxidação, redução, hidrólise. São reações nas quais os fármacos sofrem para formar os metabólitos primários, aqui neste caso, que são os derivados iniciais. Essas moléculas aqui, os metabólitos, podem sofrer um segundo tipo de reação, que são reações de fase 2, na qual o organismo pode conjugar esse metabólito aqui, por exemplo, com uma glicina. Conjugar esse metabólito aqui com um ácido glicurônico e formar os conjugados. O que eu posso te informar dos conjugados? Os conjugados, eles são mais hidrofílicos do que os metabólitos e eles são bem inativos em relação aos metabólitos.
Como eles são uma molécula geralmente maior, mais pesadona, mais carregada eletricamente, o que vai acontecer com eles é que o conjugado geralmente ele não mais se liga à proteína plasmática, ele não mais consegue sair do compartimento vascular e ir ao sítio de ativo, e se chegar até lá não reconhece o receptor. Então a tendência do conjugado geralmente é ser eliminado. Eu estou aqui fechando essa ideia com você para dar uma informação aqui. A biotransformação, um dos objetivos dela é inativar o fármaco para facilitar a eliminação do mesmo. Então, a partir do momento que nós estamos fazendo reações metabolizadoras, nós estamos falando para o fármaco: vou cortar um pedaço seu, vou acrescentar alguma coisa, vou te modificar para você ficar mais ionizado, mais hidrofílico, menos lipossolúvel, para facilitar a sua mistura com os líquidos orgânicos. Você está ficando mais hidrofílico, misturar-se com a água, para facilitar eliminar você pela urina, pelas fezes, pelas secreções diversas. Eu estou te embalando para te eliminar. Agora fica mais fácil se nós lermos novamente o que vem a ser biotransformação. São reações bioquímicas nas quais o fármaco torna-se mais polar, mais ionizado, mais hidrossolúvel, dificultando a saída do mesmo do compartimento vascular em direção aos sítios ativos, dificultando a ligação a proteínas plasmáticas, facilitando a sua eliminação. Assim, de um modo geral, nesse primeiro momento era isso que eu gostaria de falar sobre o processo de biotransformação. De novo, é claro que existem uma quantidade grande de informações acerca disso. Nós selecionamos para vocês algumas para ser discutido nesta aula. Ok? Vamos à frente. Finalmente, para fechar a farmacocinética, falamos de absorção, distribuição, biotransformação e agora eliminação e excreção de fármacos. Por definição, eliminação de fármacos pode ser realizada por biotransformação ou a excreção propriamente dita do fármaco, ou ambos os processos. Então nós estamos aqui reforçando para você a ideia que a biotransformação facilita o processo de eliminação do fármaco. Claro que sim, claro que sim. Então, eliminação entende a biotransformação e ou a excreção do fármaco. A excreção, por definição, compreende a passagem do fármaco da circulação para o meio externo. Então, excreção é você pegar o fármaco da corrente sanguínea e jogar ele para fora do corpo. Isso é excreção. É claro que ele é eliminado, jogado para fora do corpo através das vias de excreção, sendo que as principais delas são as vias renais. Mas pode acontecer pelos pulmões, pelo suor, pelas glândulas lacrimais, salivares, leite, tubo digestivo, via fezes ou secreção biliar. Então, todas elas são vias de excreção. De longe, a via de excreção mais utilizada, aqui praticamente todos os fármacos que estão na corrente sanguínea utilizam, é a via renal. E é sobre ela que nós vamos nos debruçar para discutir alguns pormenores. Vamos lá, então? Bom, eu fiz aqui uma representação esquemática para que possamos raciocinar em cima dessa representação esquemática. Você olha para o desenho e já pensa, nossa, tem química. Já não entendi. Mas isso aqui é bem simples, não tem dificuldade. Eu fiz da maneira mais fácil que eu consegui. Vamos lá. Eu desenhei aqui, fiz um desenho de 2 Beckers, representando o nosso sistema renal. Ok? Nós sabemos que normalmente o pH da urina ela é ácida. 4,5 a 5,5, pH normal da urina. Então, meio aqui
até coloquei uma corzinha da urina, seria ácido. Vamos aqui raciocinar em termos de duas situações. Nós estamos falando sobre a via renal de excreção, que é a mais importante. Vamos analisar em duas situações específicas aqui. Quando a urina estiver ácida ou quando a urina estiver alcalina, básica. Aqui eu estou pensando que ela está acima de 7. Vamos lá. Urina 4,5 a 5,5, urina acima de 7 aqui. Ok? Vamos lá então. Bom, deixa eu fazer uma observação aqui para você não esquecer mais. Iguais se misturam. Eu já tinha comentado isso com você. Isso daqui é uma representação química de como que ocorre a dissociação dos ácidos e das bases. Ok? Não leia isso aqui por enquanto, não. Vamos raciocinar aqui. Isso aqui é o que acontece com os ácidos em meio aquoso e as bases em meio aquoso. Aí eu fiz uma jogada aqui, mas vamos raciocinar. Vamos lá. Todas as vezes que a gente coloca uma substância em meio aquoso, ela vai se dissociar. Parte vai ficar na forma não ionizada, eu coloquei em vermelhinho aqui, ou molecular. Parte vai estar na forma ionizada ou dissociada, ok? Então, parte vai estar na forma molecular, parte vai estar na forma ionizada. Imagine você que essa substância que nós estamos aqui raciocinando seja um ácido fraco em meio ácido. Um ácido fraco aqui em meio ácido, então isso aqui seria a nossa droga. Um ácido fraco em meio ácido, parte vai estar na forma não ionizada e parte vai estar na forma ionizada. Eu havia dito a você e vou repetir aqui. Iguais se misturam. Então, vamos raciocinar aqui. A droga é ácida. O meio é ácido. Droga ácida, meio ácido lá na urina, eu vou ter mais da droga, olha a seta muito maior para cá, mais da droga na forma não ionizada do que na forma ionizada. Eu vou ter mais, porque a seta está maior, na forma não ionizada do que na forma ionizada, que eu tenho pouco. O que eu estou querendo te informar? Que se o pH da urina estiver ácido e a droga for ácida, ela vai ionizar-se muito ou pouco neste meio? Resposta: ela vai ionizar-se pouco. Por quê? Porque na dissociação eu vou ter que droga ácida, meio ácido, eu vou ter ela muito mais na forma não ionizada. Então ela vai ionizar-se pouco em relação à quantidade que está ionizada. Eu tenho muito mais ela na forma não ionizada. Ok? O mesmo raciocínio se aplica aqui à base. Vamos raciocinar aqui embaixo aqui a base. Droga básica, meio básico ou alcalino. Aqui eu modifiquei o pH da urina, nós alcalinizamos ela, ok? Observa, mesmo raciocínio vale. Olha, a droga, ela num meio aquoso, parte dela vai estar na forma molecular, que é a não ionizada, só que aqui, aqui é ácido, aqui é base, mas o raciocínio é o mesmo. Parte dela vai estar na forma não ionizada, que é a molecular, e parte dela vai estar na forma com carga, que é a forma ionizada. Olha que interessante. Os iguais se misturam de novo, olha só. Droga básica, meio básico, ela vai ionizar-se muito ou pouco? Ela vai ionizar-se pouco.
Eu vou ter muito mais dela na forma, a setinha do lado de cada reação. Eu vou ter muito mais dela na forma não ionizada. Então, droga ácida, meio ácido, ioniza-se pouco. Droga básica, meio básico ou alcalino, também ioniza-se pouco. Agora vamos fazer diferente para você entender. A droga é ácida. Peguei ela daqui e coloquei para cá. Vamos ver como é que ela se comporta aqui. A droga é ácida. O meio é alcalino. Observa que interessante. Eu vou ter muito mais dela na forma ionizada. Então, quando a droga tem um caráter e o meio tem outro caráter, ela ioniza-se muito neste meio. Olha só, eu tenho muito mais ionizada do que não ionizada. Porque a droga foi colocada num meio diferente do caráter dela. O mesmo raciocínio vale para a base se eu colocar ela fora do ambiente dela. Olha aqui, ó. Droga básica. O meio é ácido. Eu tenho muito mais dela na forma ionizada do que molecular. Sumarizando essa ideia aqui para você entender. Nós usamos o Becker para te explicar a função renal de excreção. Se o pH da urina estiver ácida, eu vou ter mais dela na forma molecular. Agora vamos raciocinar. Na forma molecular não ionizada, ela está mais fácil de ser reabsorvida ou se misturar com a água e ser excretada? Resposta. Se ela está muito mais na forma molecular, ela continua lipossolúvel. Se ela continua lipossolúvel, ela vai ser filtrada e parte dela vai ser reabsorvida. Mesmo raciocínio, então, aqui vale para a substância básica. Se o meio for igual ao caráter dela, ela vai estar muito mais na forma não ionizada, portanto reabsorvível. Qual que é a conclusão que a gente chega? Que o meio ácido facilita a eliminação de bases. Eu vou ter a droga básica no meio ácido, eu vou ter ela muito mais ionizada. Se eu vou ter ela muito mais ionizada, ela vai estar muito hidrossolúvel e pouco lipossolúvel. Significa, por exemplo, que esta base aqui neste meio ácido, ela vai ionizar-se muito. Se ela se ioniza muito, ela vai ser filtrada e não vai conseguir ser reabsorvida. Logo, ela vai ser eliminada. Mesmo raciocínio aqui para o ácido. Droga ácida, meio alcalino, ela vai ionizar-se muito. Se ela se ioniza muito, significa que ela vai ser filtrada, porém ela não vai dar conta de voltar, porque ela está muito ionizada. Logo, ela vai ser eliminada. Ok? Daí, quando a gente lê isso aqui, fica mais fácil. Olha só. Fármacos que são ácidos orgânicos fracos, por dissociarem-se pouco em pH ácido, associa-se pouco, olha só. Eu tenho muito mais na forma molecular. São reabsorvidos. Pode-se acelerar a excreção alcalinizando a urina, o que os converte em formas ionizadas que são menos reabsorvidas e, consequentemente, mais facilmente excretadas. A alcalinização teria efeito oposto em relação às bases, ou seja, a alcalinização favorece a não excreção das bases, mas se eu acidificar, aconteceria o efeito, a mesma coisa com o ácido. Agora é importante isso. Esses artifícios podem e são utilizados em casos de intoxicação, que vai ser discutido no nosso próximo slide. Então aqui, de novo, eu queria fechar uma ideia com você. Duas coisas vão favorecer aqui a eliminação ou não da substância. Se ela já tiver sido metabolizada lá no sangue, por exemplo, e cair no sistema renal já bem ionizada, ela já está baleada. Provavelmente ela vai ser excretada. A questão é ele chegar íntegro aqui no sistema renal. Se um ácido chegar íntegro no sistema renal e o meio estiver ácido,
ele vai ser pouco excretado, porque ele vai ser muito reabsorvido, porque ele fica muito na forma molecular. A mesma coisa vale para o raciocínio das bases. Agora, se eu inverter, se eu colocar um ácido no meio alcalino, eu vou facilitar a excreção dele. Se eu colocar uma base no meio ácido, eu facilitaria a excreção da mesma, ok? Que é o que nós vamos usar nos casos de intoxicação, que nós vamos estar discutindo nesse slide agora que eu vou passar, ok? Bom, vamos lá. Mesmo desenho anterior aqui, ó. É o mesmo. Vamos lá. Esse aqui é um meio ácido, esse aqui é um meio alcalino. Vamos raciocinar. Esquece por enquanto isso daqui. Vamos entender aqui. Eu tenho duas proposições para você. Primeira proposição. Nosso paciente está intoxicado com AS. Sabemos que o AS é um ácido fraco, cujo pKa é 3,5. Então, vamos raciocinar agora olhando para cá. Não, continua acompanhando a minha setinha aqui. Ó. Vamos lá. Paciente intoxicado com AS, ácido acetil salicílico. pKa do acetil salicílico, 3,5. Então, é uma droga ácida. Vamos imaginar como é que comportar-se-ia esse paciente se o pH renal estivesse ácido. Vamos lá. AS é ácido, droga ácida. No meio ácido, vai ionizar-se muito ou pouco? Vai ionizar-se pouco. Por quê? Porque eu vou ter muito mais dele na forma molecular. E a forma molecular é não ionizada. Lembra que eu mostrei para você anteriormente, ó? Não ionizada, essa forma molecular aqui. A mesma raciocínio, ó. Ácido, meio ácido, eu vou ter muito mais ele na forma não ionizada. Nosso paciente está intoxicado. Se eu vou ter muito mais na forma não ionizada, essa forma não ionizada, ela é excretável ou ela é reabsorvida? Resposta, ela é reabsorvida. Se ela é reabsorvida, significa que ela pode voltar e continuar intoxicando o nosso paciente, que é vítima aqui de salicilismo, que é intoxicação pelo ácido acetil salicílico. Então, pioro o quadro do paciente se o pH continuar ácido do sistema renal. Eu não consigo mudar o pKa do ácido acetil salicílico, mas eu consigo mudar o pH do meio. O que a gente vai fazer? Nós vamos administrar bicarbonato de sódio. O que o bicarbonato de sódio vai fazer? Vai alcalinizar esse meio. Aí o nosso ácido acetil salicílico vai se comportar assim, ó. O sistema renal vai ficar alcalino. Aí eu tenho droga ácida, meio alcalino. Eu vou ter muito mais do ácido acetil salicílico na forma ionizada. Portanto, polarizada. Portanto, hidrossolúvel. Vamos pensar? Droga ácida, meio alcalino pelo bicarbonato, aumenta a ionização do ácido acetil salicílico. Se aumenta a ionização é inversamente proporcional à lipossolubilidade. Significa que, aumentando a ionização, diminui a lipossolubilidade. Se diminui a lipossolubilidade, ele vai ser filtrado, mas não vai ser reabsorvido. Logo, aumento a excreção. Aumentando a excreção, eu diminuiria a intoxicação por ele. Então, a resposta aqui seria alcalinizar o meio. Mesmo raciocínio se faz aqui no caso da intoxicação com anfetamina, que apresenta um pKa de 9. Então, ela tem um comportamento aqui, um caráter mais para o básico alcalino. Significa que se a urina do indivíduo tiver alcalina, eu intoxico mais ele. Por quê? Droga básica, meio básico, ionização vai ser pequena. Eu vou ter muito mais ela na forma não ionizada, molecular. Consequentemente, ela fica mais lipossolúvel e intoxica mais o indivíduo. Qual que é a ideia? É pegar ela e colocar ela num pH mais ácido. O que se faz? Administra-se ácido ascórbico.
para se comportar assim, ó. Droga básica, meio ácido, eu vou ter muito mais ela na forma ionizada. Logo, droga básica, meio ácido, pelo ácido ascórbico que nós administramos, eu vou aumentar a ionização da anfetamina, diminuir a lipossolubilidade da mesma e aumentar a sua excreção, diminuindo a sua intoxicação. O que nós fizemos? Nós usamos parâmetros farmacocinéticos para resolver processos toxicológicos, com base no conhecimento do caráter e na farmacocinética das substâncias. So easy. Fácil. Espero ter sido claro contigo. Se eu fui, eu gostaria de agradecer, convidá-lo a ser nosso assíduo telespectador aqui, ou vídeo telespectador, dá um like no nosso canal, inscrever-se no mesmo e ativar o sininho aqui ao lado para você poder receber as notificações padrão todas as vezes que eu postar um novo vídeo. Ok? Muito obrigado pela sua atenção.